E aí pessoal, tudo bem? Professor Ego, professor de Geografia de vocês. Então hoje estamos aqui para dar continuidade, a mais uma videoaula, dar continuidade ao nosso conteúdo de Geografia. Então o nosso conteúdo de hoje é Terra, grandes paisagens vegetais naturais, certo? Vamos lá. Principais características. Essas são algumas expressões, pessoal, que vocês podem encontrar dentro do conteúdo, dentro do livro de vocês, você não vai saber o significado. Então, coloquei aqui para você conseguir identificar o que significa cada expressão dessa. Então, por exemplo, arbórea é árvores de grande porte, arbustiva, árvores de médio porte, herbácea, árvore de pequeno porte. Complexo, são todos juntos, então são as três formações juntas. Hidrófilas, são árvores ou vegetações adaptadas a ambientes alagados. Higrófilas, são adaptados a ambientes úmidos. Xerófila, adaptado a ambiente seco. Perenes, são vegetações que nunca perdem as folhas. Caducifólias, são vegetações que perdem as folhas no outono ou no inverno. Vegetação densa significa uma vegetação fechada. Vegetação esparsa significa uma vegetação aberta, onde as árvores são distantes umas das outras. Orófila é vegetação do tipo montanhosa. Halófita é vegetação de ambiente salino, por exemplo, os mangues. Vegetação homogênea são áreas que têm uma pequena quantidade de espécies vegetais, pouca biodiversidade, ou somente um tipo de espécie vegetal. Vegetação heterogênea são áreas que têm uma grande biodiversidade, uma variedade muito grande de espécies vegetais. Latifoliadas são árvores que possuem folhas grandes e largas, e aciculifoliadas são árvores que possuem folhas estreitas e pontudas. Então, nem sempre a gente vai usar essas expressões, mas você pode perceber alguma dessas expressões e aí você vai vir aqui identificar o que significa ela, tá bom? Então vamos lá. Então, dentro do globo terrestre, a gente tem uma gama muito grande de formações vegetais, geralmente associada aos tipos de clima. Então, vamos começar a conhecer essas formações vegetais. A primeira delas é a tundra, pessoal. A tundra é característica de região polar, aparece apenas poucos meses do ano, que é o período do degelo, no verão, nesses locais, local de clima polar, e é uma vegetação de pequeno porte, uma vegetação rasteira, formada principalmente de musgos e líquens. Então, esse tipo de vegetação, ele só ocorre na tundra. Então, se você ouvir musgos e líquens, você já associa a tundra. Floresta de coníferas, são vegetação de clima frio. Ela também é chamada de taiga ou floresta boreal. Característica, ela é homogênea, e de grande porte, então ela tem praticamente um único tipo de vegetação, que são os pinheiros. Sabe aquela arvorezinha de Natal? Então, é essa vegetação aqui, certo? A floresta de coníferas. Ela é intensamente explorada para a obtenção de celulose, para se fazer papel, certo? Papel e celulose, tá bom? Floresta temperada, típica de clima temperado, que possui as 4 estações bem definidas, bastante devastada devido à intensa ocupação do solo. Por quê? Porque nessa área de floresta temperada, pessoal, de clima temperado, é a área de maior povoamento do globo, no hemisfério norte do Brasil. Do Brasil não, do mundo, do hemisfério norte do mundo. Então a gente tem a América do Norte, a Europa e parte da Ásia. Na área de floresta temperada, você tem uma grande quantidade de pessoas vivendo lá, daí a grande ocupação do solo. Ocorre principalmente na América do Norte, Europa e Ásia, e as principais espécies desse tipo de vegetação é a faia, o carvalho e a nogueira. Estepes ou pradarias são localizadas em climas temperados ou subtropicais. Vegetação herbácea, que quer dizer o quê? Uma vegetação rasteira, vegetação baixinha. Denominada também de pampas ou campos, muito utilizada para a criação de gado. Então você observa que essa vegetação rasteirinha aí. Vegetação mediterrânea,
predominantemente arbórea e arbustiva, então árvores de grande e médio porte, tá bom? Distribui-se de maneira esparsa para aproveitar a umidade, então as árvores ficam distantes umas das outras, certo? Ela ocorre na área, principalmente próximo ao mar Mediterrâneo, quer dizer, no hemisfério norte do globo. As oliveiras são plantas típicas dessa vegetação. Vegetação desértica, né? Clima desértico, associado também ao semiárido. Vegetação xerófila, adaptada a ambiente seco. Xerófila quer dizer seco. Rasteira e espinhosa, como cactos e xique-xiques. Então, aí a gente tem escassez de água. Às vezes ela se apresenta também em tufos, né? Fica aquele tufo de vegetação no local, mas todas elas adaptadas a ambiente seco, né? Porque tem pouca água, são plantas que conseguem sobreviver com pequena quantidade de água. Savanas, clima tropical típico, verão chuvoso e inverno seco. O exemplo das savanas ela está associada ao cerrado no Brasil, é o mesmo tipo de vegetação. Características: 2 andares, raízes profundas, folhas grossas e troncos retorcidos. As savanas, pessoal, elas são típicas da África, típica do continente africano. E é nas savanas que a gente encontra os grandes mamíferos: leão, gorila, girafas, rinocerontes, hipopótamos, né, zebras, todas elas são encontradas nas savanas africanas. No Brasil, a vegetação é o cerrado, mas a gente não tem esses animais. A gente só encontra nas savanas africanas. Floresta tropical e equatorial. Zona tropical, né, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Clima equatorial e tropical, quente e úmido. Exemplo desse tipo de formação florestal, pessoal: amazônica, Congo, Indonésia e Mata Atlântica, certo? Então, a floresta amazônica no Brasil é uma floresta equatorial e a Mata Atlântica é uma floresta, né, uma vegetação atlântica, certo? Tropical. Características, né? Ela é hidrófila, ambiente úmido. Ela é perene, quer dizer que ela é sempre verde. Ela é heterogênea, ela tem uma gigantesca biodiversidade. Ela é densa, a vegetação é fechada, as árvores são próximas umas das outras. Como você observa aqui, ó, você não consegue enxergar o solo, porque a vegetação é muito fechada. E é latifoliada, as folhas dessas plantas são largas, né, grandes e largas. Vegetação de altitude, clima de montanha. A vegetação se altera de acordo com a altitude. Então você percebe aqui na imagem, pessoal, que aos pés da floresta há um tipo de vegetação e essa vegetação vai se alterando à medida que você vai subindo, você vai, né, aumentando a altitude. Você vai subindo a montanha, a vegetação vai se alterando, certo? Na base predomina a vegetação local, então na base da montanha predomina a vegetação do local e depois ela vai se alterando à medida que você aumenta a sua altitude. A devastação de vegetações naturais. À medida que as sociedades humanas foram construindo espaços geográficos, campos de agricultura, de pecuária, cidades, áreas de exploração de minérios, de recursos vegetais, etc., devastaram matas e outras formações vegetais nativas, destruindo grande parte delas. Então, quanto mais a vegetação se desenvolve, mais ela vai gerar um impacto na vegetação, que é a primeira a sofrer, né, a primeira área, o primeiro elemento natural a sofrer esse impacto ambiental. Vegetação natural e biodiversidade do Brasil. Então, pessoal, no Brasil a gente tem, né, essas 9 formações vegetais aqui. Observe a área de localização. Floresta amazônica, pegando a região norte do Brasil, certo? Mata dos Cocais, que é a vegetação de transição aqui, ó, somente no Piauí e Maranhão. Caatinga, aqui no sertão nordestino, tá bom? Cerrado, pegando essa faixa central do Brasil, certo? Pantanal,
Essa área aqui é o chamado de Complexo do Pantanal, a gente vai já entender por quê. Mata Atlântica, a área próxima ao litoral, trazendo aqui para a região sudeste. Manguezal, né, os mangues a gente encontra no litoral mesmo, certo? A vegetação litorânea. Pampas, gaúchos, que são os campos aqui no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. E a mata de araucária ou mata de pinhal, a gente encontra também aqui no sul do Brasil. Então essas são as vegetações que ocorrem dentro do território brasileiro. Vamos ver algumas características delas. Floresta amazônica ou equatorial. A floresta amazônica ocupa a maior parte da região norte, porção do centro-oeste e parte do estado do Maranhão e do Piauí. É a formação vegetal de maior biodiversidade do mundo. Então a floresta amazônica, pessoal, é uma floresta extremamente heterogênea. Tem uma grande quantidade de elementos naturais que vivem nela, tanto plantas como animais. Muitas pessoas dependem da floresta para viver, indígenas, população ribeirinha, castanheiros que extraem a castanha do Pará, seringueiros que extraem o látex para a fabricação de borracha, além de madeireiros que, em muitos casos, agem de forma ilegal. O avanço da agropecuária e a intensa extração de madeira são alguns dos principais ameaças à floresta. Quem está acompanhando os noticiários de algum tempo para cá vem observando que sempre está se falando que a floresta amazônica está sofrendo com garimpo ilegal, com exploração de madeira ilegal, com agricultura ilegal, com desmatamento, com queimadas. Então, tudo isso são impactos ambientais que acontecem na floresta. Mata Atlântica, né, que é uma mata tropical. A Mata Atlântica estende-se de Pernambuco até o Rio Grande do Sul, não distante do litoral. Essa floresta apresenta grande biodiversidade, assim como a floresta amazônica. Ela é a vegetação mais devastada do Brasil, pessoal. Atualmente, calcula-se que dela tenha sobrado apenas 8,5% da área original, transformados em parques nacionais e reservas sob a administração do governo federal e estadual. Então, a vegetação mais devastada do Brasil é a Mata Atlântica. Por quê, professor? Porque o litoral brasileiro foi a primeira área de ocupação do Brasil. Quando os portugueses chegaram, eles começaram explorando o pau-brasil, depois derrubaram a floresta para plantar cana-de-açúcar, depois para criar gado, depois para plantar café. Tudo isso foi impactos dentro da Mata Atlântica brasileira. Por isso que ela é a vegetação mais devastada do Brasil. Aqui também, pessoal, a gente tem, foi devastada áreas para criar as grandes cidades brasileiras que são no litoral. Então, a maior parte das capitais do Brasil, estão no litoral. Do Nordeste, apenas Teresina não é no litoral. A gente tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, todas essas áreas foram construídas em áreas de Mata Atlântica. Mata dos Pinhais, também chamada de mata subtropical ou mata de araucária, em razão da predominância de pinheiros ou araucárias. Então, ela é uma vegetação homogênea. Praticamente só tem pinheiros ou araucárias nessa região. Ocupava vastas extensões de terras dos planaltos e serras da região sul e de trechos de relevo mais elevado da região sudeste. Sua devastação deve-se à intensa exploração da madeira para a construção de casas, postes, móveis e ainda ao avanço da agricultura e da pecuária. Mata dos Cocais, presente nos estados Tocantins, Ceará, Maranhão, Piauí, destacando aí, pessoal, Maranhão e Piauí, a principal área de ocorrência da Mata dos Cocais. É considerada uma vegetação de transição entre a floresta amazônica, a caatinga e o cerrado. Nela a gente tem a predominância de palmeiras, babaçu, carnaúba e o buriti e a oiticica, certo? Que são utilizados nas atividades extrativistas realizadas pela população local. Então, na região onde a gente mora aqui, tem muitas palmeiras. Então, aqui também a vegetação, destaque essa vegetação de transição da Mata dos Cocais. Então, onde a gente mora aqui, Teresina e Timon, essa região Piauí e Maranhão, a gente vive numa região de Mata dos Cocais. Cerrado é uma formação vegetal nativa do Brasil Central, com ocorrência também em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia, todos esses estados.
De modo geral, trata-se de uma formação vegetal constituída de vegetação rasteira, arbustiva e arbórea. Então, ela tem vegetação rasteira, médio e pequeno porte, certo? Apresentam árvores espaçadas de pequeno porte, com troncos retorcidos, caules e galhos de cascas grossas e raízes profundas que buscam a água do subsolo. O cerrado abriga cerca de 1/3 da biodiversidade brasileira. E o cerrado também, pessoal, está sofrendo um grande impacto ambiental com a atividade agropecuária, certo? Também durante esses últimos anos. Caatinga, né? É a formação vegetal típica do clima semiárido, né, que ocorre na região nordeste do país, no semiárido nordestino, sertão do Nordeste. A caatinga é constituída de plantas xerófilas, que são adaptadas a ambiente seco, como cactáceas, mandacaru, xique-xique, facheiro e algumas espécies arbóreas de médio porte. Na época da seca, muitas plantas da caatinga perdem suas folhas para diminuir a transpiração e evitar maior perda de água. Desde o século XVI, a caatinga sofre intervenção humana por meio da extração de lenha, da criação de gado e da prática da agricultura. Então, gera impacto ambiental também nessa área da caatinga, certo? Por isso que as plantas da caatinga, pessoal, quando dá o período seco, elas ficam totalmente sem folhas. Por quê? Porque elas perdem as folhas para diminuir a transpiração e evitar a perda de água, né? Já que elas são adaptadas a um ambiente seco. Os campos é a denominação genérica dada à formação vegetal com domínio de vegetação herbácea, vegetação de pequeno porte, vegetação rasteira. Os campos ocorrem na campanha gaúcha, no Rio Grande do Sul, nas zonas de planalto da região sul e do centro-oeste e na Amazônia. Os campos da campanha gaúcha sofreram intensamente a ação humana, pois desde o século XVIII são usados para a criação de gado bovino e ovino. Por causa da vegetação rasteira, ela é ideal para pastagem, por isso a grande utilização para a criação de gado. Vegetação litorânea. Ao longo do litoral brasileiro, encontra-se a vegetação de praia, de duna e de restinga e de mangue. Nas praias e dunas, a vegetação é geralmente rasteira. Nas restingas surge um tipo de vegetação arbórea cuja altura máxima é de 5 metros. A vegetação de mangue, ou manguezal, cresce em áreas alagadas que se formam nas reentrâncias da costa. Por crescer em solos salinos, com deficiência de oxigênio e em áreas alcançadas pelas marés, essas plantas desenvolvem raízes aéreas, chamadas pneumatóforos, ou raízes respiratórias. Então, por isso que no mangue as raízes não são dentro da terra, são fora, né, por causa do solo salino. Complexo do Pantanal. Trata-se de uma área de planície sedimentar que abrange terras do Brasil, da Bolívia e do Paraguai, com altitude média pouco superior a 100 metros, então são áreas baixas. O Planalto é considerado um santuário ecológico, pois reúne é considerado um santuário ecológico, pois reúne ecossistemas com grande biodiversidade. Sua vegetação é complexa, pois abriga espécies de floresta, campos e cerrado. Por isso que ele é chamado de Complexo do Pantanal, porque ele tem dentro de um mesmo território, né, dentro da sua área, floresta, campos e cerrado, 3 tipos de vegetações diferentes. Grandes fazendas de gado bovino se instalaram nas terras baixas e as terras altas foram ocupadas pela agricultura de soja, do milho, da cana-de-açúcar que abastece as usinas de álcool. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, certo? É só falar, tá bom? Até a próxima.